Walter Sidney, da Igreja Batista da Lagoinha, lá de Areias. É um amigo nosso de muitos anos, né, irmão? Glória a Deus. Antes de ser pastor ainda, né, pastor? Amém, gente? Vocês estão felizes? Hoje é dia de aniversário, né? 21 anos. Aliás, estamos vivendo esse tempo de comemoração. Você chega no aniversário de alguém entristecido? É ruim, né? Dá um sorrisão para a pessoa que está perto de você, mesmo de máscara. Fala assim, que bom que você está aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sidney. Como o pastor Samuel disse, a gente pastoreia uma igreja batista da Lagoinha, ali no Areias, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Minas Gerais. E eu sou esposo daquela mulher linda ali, do Yara Elisa. E hoje nós estamos aqui para poder servir vocês, servir a Deus. E eu quero crer que seu coração está preparado para ouvir a palavra, amém? Fala comigo, meu coração está preparado para ouvir a palavra de Deus. Bom, eu falei meu nome, então todo mundo agora vai falar. Eu vou contar até 3, você vai contar, vai falar para mim o seu nome, tá bom? 1, 2, 3. Prazer em conhecê-los, ok? Que bom. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 9. Nós vamos ler o versículo 17, que é o tema desse tempo que nós estamos vivendo, desse congresso, desse aniversário, desse evento. Aleluia! Estou com meu coração muito feliz em Deus. Sabe, você não veio aqui porque você resolveu vir. Você veio aqui porque Deus te atraiu para esse lugar. Bom, quando alguma coisa fizer sentido para você, você glorifica, amém? Deus, você não veio aqui porque você resolveu vir. Você poderia estar em qualquer lugar. Eu poderia estar lá ministrando lá em Belo Horizonte. Mas Deus quis que eu estivesse aqui. Deus quis que você estivesse aqui. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus, abre o seu coração, filho. Você pode dar uma glória a Deus forte? Isso, vamos ambientalizando. Mateus 9, 17. Quem achou diz amém. Ô pastor, a turma costuma vir com Bíblia, né? Bíblia. Costuma, né? Isso aí. Se você não abriu, liga aí, né? Talvez está no seu celular. Mas acompanhe. Mateus 9, 17 diz assim. Cadê? Ninguém coloca vinho novo em velhos recipientes de couro. Eu tô lendo na versão NVT, que é um pouquinho diferente. O couro se arrebentaria deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Outra versão vai declarar: vinho novo você deve guardar em odre novo. Diga comigo, odre novo. Aleluia, odre novo. Feche seus olhos aí. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, pela Tua palavra. Agradecemos, ó Pai, porque a Tua presença é real nesse lugar, mas agradecemos também porque o Senhor está manifestando aqui. Pai, eu creio que essa noite é uma noite de cura, de libertação, mas também de ensino. Pai, nós precisamos ser libertos sim, precisamos ser curados sim, mas nós precisamos ser ensinados sim. Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso coração, flua no nosso meio conforme a Tua vontade, e que para a glória do Teu nome saiamos daqui todos edificados e transformados em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus pela palavra dele. Aleluia. Bom, hoje para falar sobre vinho novo. Só que enquanto eu estava estudando esse texto, né, para vir ministrar aqui a vocês e servir a vocês da melhor maneira, eu me toquei de algumas coisas. Que todo texto existe um contexto. Todo texto existe um contexto. Para todo texto existe um
contexto. Obviamente que Jesus ia virar para a pessoa e falar assim: aqui, vinho novo tem que ser colocado em odres novos, beleza? E sair. Havia aqui, então, existe aqui um contexto, um ambiente para o qual Jesus libera essa palavra. E começa no versículo 14. Eu vou ler rapidamente. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm hábito de jejuar como nós, os fariseus? E os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria um vinho novo em velhos recipientes de couro, que é o texto que a gente acabou de ler. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Então, qual que é o pano de fundo? Qual que é o contexto desse texto? Os discípulos de João perguntam para Jesus: por que seus discípulos não jejuam? Por quê? Aí Jesus, então, ele traz esse termo que nós acabamos de ouvir, e que eu creio que vocês estão ouvindo bastante, né? Vinho novo, vinho novo, vinho novo. E ele traz para dentro da resposta para a resposta da pergunta que esses homens fazem. O que a gente precisa entender? Primeira coisa, que a cultura judaica é diferente da daqui, né? Vocês estão numa igreja que tem uma ligação muito forte com Israel, e isso é bênção. Se você estudar um pouquinho da cultura judaica, você vai conseguir entender melhor o que Jesus está falando a respeito de vinho novo. Então vamos lá, primeira coisa. Antes de Jesus, havia um jejum obrigatório. Quantos jejuns? Eu quero que vocês participem. Quantos jejuns haviam que era obrigatório? Um jejum. Está lá em Levítico 16, no verso 29 ao 31. Eu vou ler. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é a lei permanente para vocês. Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los. E vocês serão purificados de todos os pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto, no qual se humilharão. Essa é a lei permanente para vocês. Ou seja, durante o ano inteiro tinha um jejum obrigatório, que é conhecido como jejum de expiação. Cadê agora o livro? Tinha que valer mais agora essa pergunta. O que é expiação? Isso, o que mais? Exatamente. Expiação é perdão para os pecados, é purificação dos pecados. Vou perguntar, quem aqui precisa ser purificado, perdoado, lavado por Jesus? Aleluia, ele está aqui para isso essa noite. Amém? Esse povo então tinha que se humilhar, eles tinham que clamar a Deus, eles tinham que jejuar. Só que depois da Babilônia, entram mais 4 jejuns obrigatórios. E aí depois vocês vão ler lá em Zacarias 8, que eles tinham que jejuar mais 4 vezes. Porém, no tempo de Jesus, já na época de Jesus, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Quantas vezes por semana? Lembra que eu estou fazendo só a base para a gente poder construir o nosso raciocínio, amém? Por que Jesus está falando sobre vinho novo? Ele está respondendo uma pergunta sobre jejum. Abra sua Bíblia comigo aí em Lucas 18, 12. Lucas. E para falar quem estava aqui no início do sorteio dos livros, quem escreveu Atos foi Lucas também. Viu? Quem escreve Atos é Lucas. Lucas 18, 12 diz assim: jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que tem. Esse jovem
um dos fariseus, que acompanhava também, né, os fariseus. Fariseus são os mestres da lei, aqueles que ensinavam a lei para o povo. Muitas vezes sobrecarregavam o povo no ensino, e aí na hora deles mesmos fazerem o que eles ensinavam, eles não faziam. Por isso Jesus vai ficar pegando no pé deles, vai dar resposta sim, vai entrar com provisão em cima daqueles que não tinham o mesmo nível de informação que eles tinham. Ok, então falando sobre jejum, eles, antes de Jesus vir, eles tinham 5 jejuns obrigatórios, que era 1 sobre a expiação e 4 que eles ganham durante o cativeiro na Babilônia. Porém, depois de Jesus, os fariseus vão jejuar 2 vezes por semana. Ok? Até aí está tranquilo? Fala amém. Amém. Ok. E olha só o que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo que durante o casamento, as pessoas se alegram com o noivo, com a noiva, e até que esse noivo saia, né, da presença deles ali, que o casamento acabe, eles não jejum. Por quê? Todo casamento judaico, ele vai durar em torno de 1 semana. Quem aqui é casado? Seu casamento custou caro? Meu custou, né? Agora pensa isso durante 1 semana. Hã? O custo é alto, é ou não é? O que acontece no primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho? Porque o casal de noivos, e assim como sua família, se preparou para oferecer uma festa para os seus convidados, e o vinho acabou. Obviamente que eles não compraram 2, 3 fardos de vinho, eles compraram muito vinho. Porém, como a festa de casamento judaica dura em torno de 7 dias, o vinho acabou antes. O que Jesus manda fazer? Pega as talhas que antes juntavam para poder lavar os pés, enche tudo, as 6 talhas, e ele ordena isso, né, para os servos lá levarem ao mestre-sala. E o que acontece? Que o vinho que Jesus tinha transformado, a água que Jesus tinha transformado em vinho, era o melhor, era a melhor qualidade. O que a gente precisa entender aqui, querido? Durante o casamento, não havia esse jejum, não havia colocar para baixo, não havia você ficar entristecido durante aquele tempo. Durante o casamento, não havia tristeza, só havia alegria. Aleluia! Vai pegando essas informações, porque eu estou construindo um alicerce para a gente construir o nosso entendimento. E aí Jesus vai falar com ele diretamente. Verso 15 de Mateus 9. Por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Jesus está falando que não é para jejuar? Sim ou não? Gente, vocês estão aqui? Jesus está falando que não é para jejuar? Não, ele está dizendo que enquanto ele estava aqui, não era para jejuar. Mas agora que ele não está mais fisicamente entre nós, nós devemos sim jejuar. E jejuar é o quê? É você abrir mão de algo que você acha bom por algo eterno e muito melhor. Eu quero te incentivar a isso. Pastor Samuel acabou de colocar esse desafio: jejuar durante 24 horas. Você fala assim: não, mas é muito, não é não. O que você estava fazendo 24 horas atrás? Se tivesse começado ontem, estava entregando agora. Nós precisamos nos desafiar a isso, a submeter a vontade da carne à vontade do Espírito. Quanto mais jejuarmos, o que acontece? Aumenta a nossa sensibilidade por Deus. Amém? E agora Jesus está fazendo uma analogia incrível. Ele fala da presença dele e ele fala sobre disciplina. E olha só, Jesus estabelece então um novo tipo de relacionamento com Deus. O que antes era colocado por meio da lei, e pura e simplesmente pela obediência à lei, ele agora está estipulando por meio da graça manifestada de Jesus.
quando ele está falando a respeito dessas coisas, ele está restabelecendo algumas questões que são fundamentais, querido. São fundamentais. Ninguém vai deitar o vinho novo no odre velho. Isso era muito comum. Olha só, o vinho tem o símbolo de algumas questões. Primeiro, o Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo. A prosperidade, unção, alegria. E como nós ouvimos ontem na ministração da palavra, o vinho também simboliza uma nova aliança. Havia ali um banquete, Jesus escolhe o pão e o vinho para representar o sangue dele. Ele representa. Daqui a pouco nós também vamos cear. Você vai pegar o suco de uva, que simboliza, que representa o sangue derramado de Jesus na cruz por nós. Uma das questões que a gente precisa entender é que antes, toda vez que pecava, um animal tinha que morrer. Olha só o que acontecia. Tinha que ser um animal perfeito. O sacerdote pegava um animal e ficava olhando para ele assim, em todos os ângulos, para saber se havia alguma imperfeição. Por causa do pecado de alguém, o animal tinha que morrer. Porque o salário do pecado é a morte. O que Jesus vem fazer? Ele inaugura um novo tempo do reino de Deus. E ele diz: agora o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai morrer em nosso lugar, ele vai nos substituir na cruz, e a morte que estava destinada a nós, ele leva, e a vida que estava destinada a ele, ele nos oferece. Eu acho que você não entendeu. Você estava destinado à morte, à ira de Deus. Jesus veio, apaga a ira de Deus e oferece a vida dele para nós. O que é também o vinho novo? O vinho novo é acabar agora com os sacrifícios pontuais e agora temos uma pessoa, um ser humano perfeito que apaga o pecado completo, e esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, começa tirando o pecado da nossa vida. Vou repetir. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, começa o processo todo tirando o pecado da minha e da sua vida. Aí você fala, então, Sidney, então eu não vou pecar mais. Não de propósito. Não porque você está planejando errar. Sabe, o vinho novo, quando vem sobre nós, não suporta o odre antigo. E o que significa o odre antigo? Todos os comportamentos que a gente tinha, que é conhecido como obras da carne, como velho homem, como esses hábitos que vão contra os valores e a vontade de Deus. Talvez a gente precisava mais nos preocupar em nos tornar odres novos do que receber o vinho novo. Você está me entendendo? Nós precisamos nos preocupar muito em sermos primeiro um odre novo, porque quando Deus derramar o vinho novo, Ele vai derramar sobre os odres novos. E o que é o odre? Os odres são bolsas feitas de pele, normalmente de carneiro. E quando o odre era novo, o que acontecia? O povo colocava o vinho lá dentro. Quando havia a fermentação do vinho, então havia uma expansão do conteúdo, né, da uva. Se o odre é novo, ele vai expandir e ele vai se tornar como o vinho é. Mas se fosse um odre velho, o que acontecia? O vinho vinha, na hora da fermentação, a pele estourava. Sabe o que acontece quando nós recebemos o vinho novo de Deus? Nós precisamos nos adaptar ao conteúdo que Deus está derramando sobre nós. Não adianta você falar assim, eu quero receber uma unção nova, eu quero ser cheio do Espírito Santo e continuar a viver uma vida como você vivia antigamente. Não adianta. Nós não vamos aguentar isso. Sabe o que Deus quer fazer na nossa vida? Entregar e derramar sobre nós um vinho novo, entregar e derramar sobre nós uma unção nova, que vai transformar a nossa vida. Você não carrega o que você
simplesmente conhece, você carrega aquilo que vem de Deus para a sua vida. Aleluia! Quando nós percebemos a vontade de Deus, quando nós percebemos a glória de Deus sendo revelada a nós, o que nós precisamos fazer é nos submeter. É nos submeter. Pega isso em nome de Jesus. Antes de Deus fazer o homem, Ele criou a terra. Antes de Deus enviar o dilúvio, Ele permite com que Noé, e Ele dá todas as instruções para que Noé crie a arca. Antes de trazer um julgamento claro para a terra, sabe o que Deus faz? Ele envia Jesus. Antes de manifestar algumas coisas muito grandes, Deus coloca a estrutura dele para que nós consigamos alcançar esse lugar em Deus. Antes de você morrer, Deus permitiu com que você conhecesse o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que te salva. Essa boa notícia de que um dia, embora éramos pecadores, Deus, por meio de Jesus, criou um plano perfeito de salvação do homem. Queria que você voltasse sua atenção para cá. Eu já estou quase terminando. Você acredita nisso? Sei que é difícil, mas você precisa ouvir isso. Existe um plano de Deus. Antes de mandar todas essas coisas, de julgar o homem, Deus envia Jesus. Antes de Deus derramar o vinho novo, Ele procura pelos odres novos. E a pergunta é, Deus está derramando vinho novo, querido? Eu tenho certeza que sim. A pergunta é, nós temos nos tornado os odres novos? Sabe, Deus quer fazer frutificar o Espírito dele dentro de nós. Deus quer sim, com que nós possamos receber o vinho novo e possamos ser moldados pela glória de Deus, pela manifestação do Espírito Santo em nós. Não é sobrecarregar o profeta de Deus que pastoreia vocês, sabe? Agora, ao invés de você simplesmente vir à igreja para receber uma oração, você é instrumento de Deus para orar pelo próximo. Sair do conformismo, sair de dizer, porque você é crente, eu sou crente porque eu vou uma vez na igreja. Uma vez por semana é sagrado, eu estou lá. Não é isso. Deus está nos chamando para um nível de relacionamento diário, constante. Aí você fala, quando você revela a glória de Deus? Ah, sei lá quando eu faço isso. Não. Deus está esperando que sejamos intencionais nisso. Deus está esperando que a gente pegue todas essas questões que não estão resolvidas, nós coloquemos diante dele, declarando: Senhor, eu quero ser um odre novo, e eu quero ser um odre vazio, para que o Senhor, para que a excelência do Senhor habite dentro de mim. Você não é cristão porque você vai à igreja uma vez por semana, você é cristão porque você revela a glória de Deus aonde você está. É na faculdade, em casa, no trabalho, na escola, em todo canto que você vai, você deve transbordar desse vinho de Deus. Aí você fala assim, então pedir oração errado? Não, não é. Mas você depender disso para você continuar caminhando é. Sabe o que é melhor do que ouvir uma profecia? É ouvir a voz do próprio Deus ministrando para você. Sabe, eu quero profetizar sobre a sua vida ouvidos e olhos abertos espirituais. Sabe, que o vinho de Deus derrame sobre nós, seja lançado sobre nós, e que nós estejamos com o coração aberto, com a nossa mente aberta, com o nosso corpo aberto, com tudo aberto para Deus, para que Ele possa fazer o que Ele tem para fazer. Diz amém. Assim, hoje é dia de aniversário, que eu tenho que corrigir na minha vida. Nós precisamos corrigir tanto, querido. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva, Ele não toca no defunto, Ele toca na estrutura. Eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite. Deus quer tocar nas estruturas que tem carregado você.
para te ressuscitar, para te reavivar, para te reanimar. Eu tenho certeza que todos vocês, já receberam uma palavra de Deus e muitas vezes já deixou cair no esquecimento, muitas vezes já nem acredita que vai acontecer, mas essa noite é noite de um derramar novo de Deus sobre nós. Sabe, Deus está procurando pessoas que estão para ouvir à vontade a palavra dele. Não adianta Deus derramar vinho novo se só tem odre velho. Está na hora de renovar isso, está na hora de transformar isso. Sabe, Deus, Ele é um Deus de abundância, mas não é Deus de desperdício. Fala com a pessoa que está perto de você aí. Deus é Deus de abundância, mas não é Deus de desperdício. Sabe o que acontece quando o vinho novo vem e vem o odre velho? O vinho cai no chão e o odre se arrebenta. Não é isso que Deus tem para fazer em nós. O que Deus tem para fazer em nós é nos encher por completo, é transformar a nossa vida por completo. E cheios do Espírito Santo, nós vamos fluir nos dons, mas também vamos gerar os frutos. Gálatas 5. Aleluia. Gálatas 5. Nós vamos ler a partir do versículo 19, que declara assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E aqui estão as ações dos odres velhos. Se há alguma coisa assim na sua vida, não sou eu quem vou apontar. Primeira coisa é a palavra de Deus quem está dizendo, mas é você que precisa identificar essas coisas em você. Amém? Vamos lá. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, excesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes a esses. Quando encontramos essas coisas, vícios, situações não resolvidas, uma vida de pecado, não estou falando que quem está em Jesus não peca. Infelizmente acaba acontecendo. O que não deve acontecer é o pecado programado. Eu falei sobre isso sexta-feira na igreja. Sabe, a gente não deve, não pode planejar pecar. Pelo contrário, precisamos fugir da aparência do mal. Verso 22 então vai declarar os frutos dos vasos novos de Deus. Aqui estão descritos o que acontece quando você recebe o vinho novo. Ninguém precisa apontar isso para você, você começa a perceber o que está acontecendo. Verso 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O que acontece quando recebemos vinho novo de Deus? O fruto do Espírito aparece. Há uma transformação de Deus na nossa vida. O que é transformação? Transformar é mudar de forma. Vou fazer uma pergunta difícil. Se você tiver de fazer um bolo de coração, qual que é a forma que você vai usar? Uma forma quadrada, não é? É ou não é? Não, você vai usar uma forma de coração. Quando a Bíblia fala de transformação de mente, de transformar, o que ele está declarando? Nós precisamos sair do formato do mundo e nos colocar no formato de Deus. Transformar é sair dessa forma e nos lançar e deixar com que Deus nos transforme, nos coloque no formato de Cristo Jesus. Quando aprendemos isso, quando deixamos com que esse odre velho, desgastado, todo
avacalhado, todo sujo, seja agora então refeito, desfeito por Deus, para que haja uma transformação. Nós então nos tornamos um odre novo. Deus faz isso. Mas sabe de uma coisa? Deus não vai te invadir. E a pergunta mais importante dessa noite é: você quer ser renovado e transformado por Deus para se tornar um odre novo? Você sabe como que é feito o vinho? Tem que esmagar a uva. Sabe como é feito um odre novo? Num processo de esmagamento de cada um de nós, do nosso ego, da nossa vontade, das vontades da nossa carne. Sabe, o evangelho que declara o importante é ser feliz, não é o evangelho de Deus. Pega comigo. Se teve alguém na terra que devia ter recebido uma vida de rei, era o próprio Jesus, sim ou não? Você sabe qual que é o propósito de Deus para Jesus? A cruz. Porém, depois da cruz, houve uma glorificação, aleluia. Jesus, você não serve a um Deus que estava vivo e agora está morto. Você serve a um Deus que estava morto, mas hoje vive e reina para sempre. O que eu quero te dizer? Deus não vai te livrar de algumas dificuldades que você tem para passar. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te fortalecer para você ser aprovado nas lutas. No processo dessas lutas, Deus está também limpando você, está transformando o seu odre, num odre antigo, num odre velho, para um odre novo. Se eu perguntar aqui para qualquer pessoa, você coloca água num copo sujo para beber? Antes, o que você faz? Não é assim? Você tem que lavar. A mesma coisa, esse mesmo processo precisa acontecer em nós. Nós precisamos ser lavados por Jesus. Nós precisamos ser santificados pelo Espírito Santo. Quando isso acontece, nos tornamos um odre novo. Nos tornamos alguém mais parecidos com o Filho de Deus. Nos tornamos alguém apto a receber o vinho novo que Deus está derramando. Se o vinho novo simboliza o Espírito Santo, simboliza unção, simboliza alegria, eu quero crer que em nome de Jesus, Ele está ministrando tudo isso sobre a nossa vida. Aí você fala: Sidney, eu sei lá se eu estou disposto a tudo isso. Deus não quer melhorar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Como diz a palavra, 2 ou 3 concordaram, né? Deus não quer melhorar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida. E não é para pior, querido, é para melhor. A grande questão é que muitas vezes esquecemos um ponto importante, muito importante, que eu quero te alertar essa noite. Você não vai viver aqui para sempre. Existe uma eternidade esperando por você. E na verdade, já começou. Qual que é a diferença? Aqueles que aqui na terra entregaram a vida a Jesus e o amaram e o buscaram, vão ter Deus para a eternidade. E aqueles que não quiseram, que rejeitaram a Jesus, não vai ter Deus para a eternidade. Sabe o que é isso? O inferno. Mas hoje nós precisamos escolher. Hoje nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Hoje nós precisamos nos tornar odres novos. Abandonar as práticas antigas. Abandonar os vícios que um dia nos prenderam e que muitas vezes ainda temos dificuldade. Sabe de uma coisa? Vocês são pastoreados por um grande homem de Deus. Conte com ele. Conte com a igreja de Deus para manifestar o reino de Deus. Nós não podemos, querido, permanecer com coisas sujas, com obras da carne, achando que Deus vai enviar o vinho novo para misturar na bagoeira da nossa vida. Você está me ouvindo? Abra mão disso em nome de Jesus. Pode profetizar, pastor?
Você que está tendo dificuldade em abandonar a pornografia, em nome de Jesus, receba fortalecimento de Deus, libertação de Deus para viver livre em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, pessoas que estavam com dificuldade de abandonar uma vida de fofoca. Não é a pessoa que conta uma coisa ou outra, mas conta tudo. Sabe, Deus está limpando a igreja dele. Deus não está atrasado, mas Ele tem urgência naquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Deus não vai misturar o vinho novo na bagueira, na sujeira. Nós precisamos nos tornar odres novos, aleluia. Eu não sei qual tem sido o maior problema ou o problema que tem assolado você. Deus é poderoso para resolver. Mas a grande questão é que é tempo de correção. É tempo de alinharmos a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso coração, as nossas motivações ao coração de Deus. Sabe, o tempo aqui na terra ele é muito curto. Mas a grande verdade é que Deus está fazendo algo para nos preparar para a eternidade com Ele. Diz amém. Não tinha como receber o novo de Deus sem abrir mão das várias tradições e da religiosidade. Os homens que chegaram para Jesus declarando: por que eles não estão jejuando? Jesus está explicando tudo isso. Deus está derramando vinho novo, mas se nós formos odres velhos, vai arrebentar, vai desperdiçar. Nesse ano, nesses 20, o 22º ano que vamos passar a viver a partir de agora, é para quê? É para purificar a vida, é para limpar o coração, é para tirar as coisas podres que haviam dentro de nós e que muitas vezes estamos escondendo há muito tempo. Ah, ninguém descobriu, então tá bom. Não, tá bom não. As coisas que você faz no secreto deveriam ser para a glória de Deus. Em Mateus 6,6 vai declarar: entra para o seu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Sabe de uma coisa? Muitas vezes temos usado o secreto para fazer o contrário do que Jesus está ensinando. Que em nome de Jesus, que o nosso secreto ganhe a presença de Deus, e coisas que muitas vezes estávamos achando que estávamos escondendo dos homens, estamos fazendo diante dos céus. Deus me trouxe de Belo Horizonte aqui para você ouvir a respeito de um concerto com Ele. E sabe de uma coisa? Eu sou o primeiro a ouvir isso. Eu sou o primeiro a ouvir que eu também preciso ser corrigido e alinhado em coração com os céus. Mais uma vez, Deus é um Deus de abundância, mas não é Deus de desperdício. Quando sobram os pães e os peixes, Ele manda recolher. Sabe o que Ele está fazendo aqui essa noite? Ele quer limpar o seu coração das emoções de frustração, de abandono, raiz de rejeição, de iniquidade que estava dentro de você, de orgulho. Sabe para quê? Para corrigir o seu coração e derramar sobre você o vinho novo prometido. A maior parte de nós não recebeu algum tipo de promessa, não é porque Deus é ruim. Tem dois motivos específicos. Primeiro, porque nós não estamos prontos. Segunda coisa, porque nós não estamos maduros para receber. Obviamente, se qualquer pessoa que perguntar para a criança: você quer ter um carro? A criança vai declarar: eu quero. Mas então você vai ter que tirar a habilitação, tem que fazer a idade mínima necessária para isso. Não adianta só ter, não adianta só entregar. Deus quer derramar o vinho novo, mas Ele vai derramar isso de forma poderosa no tempo certo. Quando? Quando formos odres novos. É isso que Ele está esperando de nós. Alinhar a vida com Ele, alinhar o coração da igreja, o coração de Deus. Sabe de uma coisa? Muitos de nós ouvimos a frase: Jesus está voltando do jeito errado. Vou falar.
Como que essa frase soa para você? Jesus está voltando. Existem 3 formas de você ouvir isso. A primeira forma é: se voltar agora, pá, tá vai, a situação tá difícil, ele tá complicado, eu tô meio avacalhado. Jesus, espera mais um pouquinho aí. Outras pessoas vão declarar assim: poxa, mas eu não fiz quase nada. Não é que minha vida tá toda errada, mas sabe quando tá faltando alguma coisa? Se Jesus voltar agora vai ser tão complicado, sabe? Sei lá o que eu vou apresentar para ele. Mas tem um terceiro grupo de pessoas que eu acredito que é o grupo de pessoas que estão reunidas aqui. Quando você ouve Jesus está voltando, o que precisa arder no nosso coração é: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Volta logo, Deus, volta logo. Sabe, a expectativa pela vinda de Jesus, a expectativa pela manifestação gloriosa dele. Como você tem ouvido a principal promessa, a principal profecia das Escrituras? A grande questão é que a partir do momento em que nós alinhamos o nosso coração, nós não temos medo de Deus. E na verdade, até mesmo antes, nós não podemos fazer isso. Hoje, Deus está nos chamando para um nível de relacionamento mais intenso, mais verdadeiro, mais... sabe o que eu estou falando? Fala, eu amo a Jesus, eu vivo a realidade de ter a presença de Deus dentro de mim. Ser transformado por isso. Não é você falar assim: pastor, estou querendo ouvir a voz de Deus, fala comigo. É você declarar: Deus, eu quero ouvir a tua voz, e eu quero ser um braço direito do pastor, eu quero ser alguém que vai ajudar ele a cuidar de pessoas, eu quero ser alguém que vai implantar o reino de Deus aqui em São Paulo, em São Bernardo, em todo canto que eu for. Deus está fazendo uma grande obra, e Ele quer contar com você. Para que o vinho novo? Para quê? Para falar que eu recebi? Não. O vinho novo vem para que haja uma transformação na sua vida, e para que todos que experimentem de você receba também do Espírito de Deus, da unção de Deus, da alegria de Deus que vem derramado junto com esse novo vinho. Deus quer transformar você, e Deus quer usar você, e Deus quer fazer algo em você, para que você esteja apto, para que Ele possa fazer algo a partir da sua vida. Que sejamos odres novos, que preserva e se modela ao vinho novo que Deus está derramando. Vou terminar lendo o mesmo texto, porém em Lucas 5. Lucas 5, 37. E a primeira coisa que me veio à mente quando o pastor Samuel me chamou foi isso. Sim, Deus, o Senhor está derramando algo novo sobre a igreja, aleluia. Mas existe um propósito para isso. Deus não está derramando para desperdiçar. Deus está derramando para nos encher dele. Diz amém. Eu não sei como que é a liturgia de vocês. Em Lagoinha, a gente já levanta dando um brado de vitória, aleluia. Sejam mais animados, né? Deus está derramando algo novo sobre a igreja dele, e Deus está derramando algo sobre a sua vida essa noite também. Vamos participar. Estou terminando lendo esse texto. Lucas 37, 5, do 37 a 39. Diz assim: e ninguém colocaria vinho novo em... E ninguém colocaria vinho novo em velho recipiente de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois o vinho velho é o
melhor. E aí entra o conflito. Mas espera aí, não é o vinho novo? Não precisa manifestar não, mas vocês já beberam? Sabe, assim, se você bebeu um vinho velho, eu nunca bebi. Eu nasci no lar cristão, tive esse privilégio. Mas todo mundo declara que beber um vinho guardado lá, né, é melhor do que beber um vinho novo. Eu não sei se você já bebeu, mas dizem que é desse jeito. E sabe o que é interessante? Jesus também está declarando que o vinho velho é melhor. Sabe o que eu quero declarar sobre a sua vida e profeticamente declarar sobre a igreja de Deus? Deus quer que nós preservemos o vinho novo que estamos recebendo hoje. Deus quer que o vinho novo que é derramado sobre nós nesses dias não seja desperdiçado. Pelo contrário, nós precisamos preservar, cuidar daquilo que Deus está derramando sobre o Brasil, derramando sobre São Paulo, derramando sobre São Bernardo, derramando sobre a igreja dele nesse lugar. Para quê? Para que o vinho novo que está sendo derramado sobre nós nesses dias se torne cada vez melhor, cada vez mais abundante no nosso meio. Nós não vamos ficar ou com um recipiente, como um ambiente novo o tempo todo. O que Deus está fazendo é fazer com que a gente receba algo novo hoje, mas esse algo novo tem que ser preservado. O Brasil tem se tornado uma nação de muita manifestação de Deus. E sabe que eu acho isso maravilhoso e extraordinário? Nós precisamos valorizar esse mover de Deus. Nós precisamos olhar para cada profecia, precisamos olhar em direção à palavra revelada de Deus. Nós precisamos olhar para cada canção que nós podemos levantar as mãos e declarar que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é poderoso. E sabe o que nós precisamos fazer? Andar em direção à preservação da presença, da unção e da glória de Deus. Deus não vai derramar algo sobre nós para desperdiçar. O que Deus está fazendo em nós é limpar a gente, transformar a gente em odres novos para receber o vinho novo. O vinho novo desce sobre nós, mas a nossa responsabilidade é preservar, é não deixar cair, não deixar desvalorizar. Quantos já acostumaram com a presença de Deus? Não se acostume com a presença de Deus. Tenha isso como algo valoroso. Sabe, tenha isso como algo mais precioso da vida. Dedique mais tempo de oração. Dedique mais tempo de oração e meditação das Escrituras. Deus está falando através da palavra dEle. Uma frase muito conhecida: você não pode declarar que Deus não está falando com você com a sua Bíblia fechada. Abra, medite, ouça a voz de Deus. Isso vai limpando você, isso vai me limpando. Eu tenho vivido essas experiências e eu quero oferecer e declarar que tem valido muito a pena. Continue a caminhada, preserve a unção de Deus, preserve o mover e a glória de Deus que está sendo derramada sobre você nesses dias. 21 anos, querido, é muito tempo. Mas é óbvio que Deus está preparando a gente não para alguns anos, mas Deus está preparando a gente para a eternidade. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer encontrar aqui os odres novos para derramar o seu vinho novo. Amém? Pastor, apóstolo Samuel, faz favor. Eu queria orar com você. Fica de pé em nome de Jesus. Preserve o vinho. Deixe com que ele se torne cada dia mais saboroso. Que ele cumpra, que o vinho de Deus cumpra o papel dele na sua vida.
que o Espírito Santo cumpra o propósito dele sobre a sua vida. Sabia que sem o Espírito Santo não há vida cristã? Vou perguntar, você acha que Jesus está aqui? Tá. E se eu disser que não? Jesus está sentado à destra de Deus. Sabe quem está aqui? O Espírito Santo. Quando Estevão é apedrejado, os céus se abrem, ele vê a glória de Deus e o Filho assentado à destra. Pergunta, aonde estava o Espírito Santo? Nele. O Espírito Santo estava em Estevão, que o possibilitou ver a glória de Deus e o Filho assentado à destra de Deus. Sabe para que nós precisamos, e nós precisamos compreender verdadeiramente que o Espírito Santo é derramado sobre nós? Querido, se Jesus estivesse na terra em carne, ele não seria onipresente. O Espírito Santo é. Sabe o que isso quer dizer? Que ele está aqui, que ele está na sua casa, ele está em todo canto que você pode imaginar. E a palavra de Deus declara, toda a terra está cheia da tua glória. Sabe o que nós precisamos? Nos submeter. Nós precisamos receber a porção do vinho novo de Deus hoje. Precisamos perceber Deus limpando a gente, tirando a hipocrisia, tirando os pecados que um dia nos dominaram, e a partir de agora o domínio próprio vem, a santidade vem, a glória de Deus vem, e a glória de Deus, quando ela vem, ela manifesta a glória de forma poderosa, e nós nos aproximamos desse Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem muito do vinho novo para derramar sobre a tua igreja hoje. Obrigado, Pai, porque o Senhor não está derramando gotas. O Senhor está derramando, está jorrando desse vinho novo sobre a tua igreja. Pai, mas obviamente que é muito necessário a cada um de nós sermos um odre novo. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz e a obedecer. Nos ajuda, Senhor, a seguir uma vida em santidade. Nos ajuda, Senhor, a corrigir o nosso comportamento. Nos ajuda, Senhor, a livrar, Senhor, os lábios, os palavrões, os xingamentos, das palavras torpes. Nos ajuda, Senhor, a trazer e tirar a impureza dos nossos olhos, a tirar a impureza do nosso coração, a tirar, Senhor, a falta de vergonha que muitas vezes tem nos impedido de viver uma vida de relacionamento contigo. Pai, nós queremos valorizar a Tua presença, nós precisamos, Deus, valorizar a Tua palavra, precisamos, Deus, nos alimentar de Ti e nos encontrar todos os dias mais próximos do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o Teu Filho Jesus e esse sacrifício valeu. Esse sacrifício era tudo que nós precisávamos. Obrigado, Pai, porque não foi nós que buscamos ao Senhor, mas primeiramente foi o Senhor que veio até nós, que criou um plano de salvação para nós. Obrigado, Senhor, porque no meio desse banquete, o principal alimento que temos é a Tua palavra. Deus, que em nome de Jesus, que haja um Espírito do Senhor, um Espírito de arrependimento ocupando os corações. O Espírito de arrependimento, de reconciliação, ocupando os nossos corações. Nos traz, Senhor, não apenas um sentimento, mas uma consciência de que nós precisamos nos voltar para o caminho, nos voltar para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Nos ajuda, Espírito Santo. Cura a nossa alma, cura o nosso interior. Quantas pessoas aqui passaram por algum tipo de rejeição e o Senhor está declarando que quer curar você essa noite? Em nome de Jesus. Pai, esses pecados que temos cometido que se tornaram um vício, nós queremos confessar e deixar na Tua cruz hoje. Obrigado, Pai, porque além dos pecados, o Senhor perdoou também e nos livrou da culpa. Obrigado, Deus. Obrigado, porque o Senhor nos oferece a Tua comunhão. E em nome de Jesus, nós ouvimos o Teu convite, que declara: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados,
E nós estamos aqui, Deus, para lançar sobre o Senhor esses fardos pesados que temos carregado. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado porque a glória do Senhor é revelada a nós. E há um vinho novo sendo derramado. Nós tomamos posse disso agora, te aplaudindo e te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Vamos